Curso de passe. Aula 4, Pensamento e Aura. Editora Alta de Souza. Conceito de pensamento. É força eletromagnética. Emanuel, pensamento e vida. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações do universo. Emanuel, pensamento e vida é uma radiação da mente espiritual áureo. Universo e vida configura-se como matéria mental viva e plástica. Áureo, universo e vida. Ação do pensamento. Parte da mente que a elabora. Difunde-se primeiro pelo coronário. Depois pelo córtex cerebral. Chega ao sistema nervoso. Depois atinge todas as células do organismo. Aqui o fluido mentomagnético integra-se ao sangue e à linfa e percorre todo o organismo psicofísico. Concentra-se nos plexos ou centros vitais. Exterioriza-se no halo vital ou aura. Por fim projeta-se no exterior. Áureo, universo e vida. Ação do pensamento dos espíritos. Atuam sobre os fluidos espirituais. O pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento imprimem ao fluido tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam conjuntos que apresentam aparência, forma e coloração. Mudam-lhe as propriedades. Allan Kardec, A Gênese. Base dos fenômenos mediúnicos. Mente base de todos os fenômenos mediúnicos. Hálito mental, emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. Ideia, ser organizado pelo nosso espírito, pensamento, forma, vontade, movimento e direção. Criação, alimento e destruição, de formas, situações, coisas e paisagens, sublimação do pensamento incorporando valores morais e culturais. A mente e o pensamento. O fluido mentomagnético está na base de toda a fenomenologia mediúnica e, por consequência, na base de todos os fenômenos de sugestão, hipnose, auto-hipnose, obsessão, inspiração. Áureo, universo e vida. É preciso enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós. André Luiz, nos domínios de mediunidade. O pensamento e o passe. Daí a imensa importância do passe magnético, que é a operação de transfusão de poderosas energias vivas. Lembremo-nos que, porém, de que cada um só pode dar do que tem e só consegue receber o que merece. Áureo, universo e vida. Ideias e emoções. Força eletromagnética do pensamento, ideias, mais carga de emoção igual força ideo-emotiva ou fluido magnético. As ideo-emoções são plasma fluídico vivo de elevado poder. Sentimento é força que se irradia cujo poder depende da mente que a conduz. A maior necessidade humana e a mais urgente é a da aquisição do amor e das virtudes morais, emoção. Desenvolvimento mental, ideias, sem correspondência equilibradora na bondade, emoção, é quase sempre caminho aberto a terríveis precipícios. É das vibrações da mente espiritual que dependem a harmonia ou a desarmonia, a saúde ou a doença do perispírito e do corpo. Áureo, universo e vida. Exteriorização e veículo. Exterioriza-se e projeta-se formando imagens e sugestões. Vivemos em comunhão telepática com aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento como o ar é o veículo do som. 1. André Luiz, nos domínios da mediunidade. 2. Allan Kardec, A Gênese. Formas pensamento. Formas pensamento em torno do sexo. Drogas e alucinações com LSD. Drogas e alucinações dom LSD. Muco etérico causado pela cocaína. Mulher com raiva. Músico tocando.
mulher grávida, mulher pensando no pai desencarnado, mulher após aula, homem aplicando aula, homem falando sobre educação, vontade e fé. Comparando a mente humana a um grande escritório, temos o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. Acima de todos eles surge o gabinete da vontade que governa a ação mental. Decide o movimento ou a inércia da máquina. Emmanuel, pensamento e vida. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Com a ideia iluminada pela fé e boa vontade, o médium consegue ligação com espíritos amigos. Atuar sobre o fluido. Operar curas. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Velocidade e distância. Velocidade muito superior à da luz. André Luiz, ação e reação dirigindo o pensamento para qualquer ser, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. A energia desta corrente fluídica é proporcional à do pensamento e vontade. É assim que os espíritos ouvem nossas preces em qualquer lugar. É assim que nos transmitem as inspirações e comunicam-se entre si. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Aura. Atmosfera fluídica, irradiando em volta do indivíduo e interpenetrando, e é constituída por vibrações de diferentes camadas do perispírito. José Freire, da alma humana, espelho em que todas as ideias se evidenciam em telas vivas, como em uma tela de cinema, com cores e imagens. André Luiz, evolução em dois mundos. Através dela somos vistos e examinados pelas mentes superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados pelos não afins. André Luiz, evolução em dois mundos. A aura é o campo de força que delimita o mundo individual de cada espírito. Possui densidade própria, peso específico, coloração, sonoridade, velocidade e ritmo vibratório. Áureo, universo e vida. Auras.